Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre combate à violência contra os idosos, que deve ser intensificado em períodos de isolamento social. As denúncias devem ser feitas pelo Disque 100. Sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje, então, com a Luciana Servinski, presidente do Conselho Municipal do Idoso de São Vicente. Tudo bem, Luciana? Seja muito bem-vinda ao ND. Tudo bem, boa noite. Obrigada pelo convite mais uma vez. Vamos falar sobre esse assunto tão importante, né? Violência contra o idoso, ainda mais nesse mês. A gente está no mês junho violeta, o mês de conscientização da violência contra o idoso. Primeiro vamos entender um pouquinho, Luciana, sobre o Dia Mundial da Conscientização, hoje, dia 15 de junho. Por que essa data foi criada? Qual a importância da gente ter um dia específico para debater esse tema? A importância é a conscientização do idoso, né? Todo dia é dia de prevenir e cuidar dos nossos idosos. Mediante que o aumento desses idosos estão em acrescento, e a gente precisa cada vez mais ter estratégia para poder prevenir todos os tipos de violência. E quando a gente fala nesse período de conscientização, a gente está falando de conscientizar a todos, né? Não tem faixa etária específica para isso. É a todo, né? A todo ser, né? Como fala. Todas as pessoas, começando da base das crianças nas escolas. Sempre a gente falou que é muito importante a conscientização, os netos, os avós, né? Fazer aquele trabalho de formiguinha para aprender a respeitar desde cedo. E a maior consciência é no âmbito familiar. Esse é um ponto muito importante que você falou, que é a gente ensinar desde pequenininho, né, as crianças a terem a noção, a responsabilidade pelos seus idosos, né? Sim, com certeza. E mesmo que a violência ela circula maior no âmbito familiar, então a prevenção e diminui o risco de negligência, qualquer tipo de negligência contra a pessoa idosa. E esse tema é um tema assim que a gente tem que trabalhar todos os dias do ano, né? Não só nesse dia, mas como todos os dias. Luciana, a gente tem números da situação da violência contra o idoso no Brasil? Olha, a nível Brasil, em 2018, nós tivemos um índice de 102 casos dia, né, por dia. Então, são 102 idosos agredidos por dia, né? É um nível alto, né? São dados muito tristes o que a gente vem vindo nesses últimos anos e agora, principalmente nesse período de isolamento social, a gente pode dizer que existem subnotificações desses casos de violência contra o idoso. A gente usa muito essa palavra, né, subnotificação, quando a gente fala dos casos de Covid-19. Agora, nesses casos de violência, no momento em que está todo mundo isolado dentro das suas casas, a gente pode dizer que existem casos de subnotificação da violência contra o idoso? Sim, esses casos são apontamentos, sim, porque eles mais confinados, né, com a família, né, e a falta de respeito, às vezes, né, e com os idosos, que nem eu falei, 90% é no âmbito familiar. Por eles estar confinados, o risco é maior, e esse grupo aí aumenta, né, sendo que eles são grupos de risco, né, eles têm que estar conscientes de estar no isolamento, e a falta de paciência isso gera agressão contra o idoso em alguns casos. Agora, você mencionou até que grande parte dessa violência acontece dentro de casa e a gente sabe que dificilmente um idoso vai denunciar, de repente, um filho ou um neto. Nesses tempos de isolamento social, que indícios, como os órgãos competentes podem agir, que indícios podem serem mostrados de que está acontecendo uma violência contra o idoso em determinado local? Então, a gente fala esse risco acontece, né? E a gente chegou a alguns casos por e-mail para a gente. A gente pede que denuncie, que ligue por Disque 100 ou pelo Conselho Municipal Conselho 2019 @gmail.com do idoso, para que a gente possa ter acesso e encaminhar ao Ministério Público para tomar providências, já que esses confinamentos, até não só com o idoso, mas contra a criança, muitas coisas estão acontecendo, né? Até a gente vê em forma de casal, na família, a falta como eu posso te dizer?
de respeito, acaba que a gente vê se tornar uma violência, né? Uma violência psicológica, principalmente. É uns casos que chega para a gente e a gente precisa ter esse trabalho e prevenir. Esse E a gente, momento. assim, como que é o grupo de risco, Roberta, eu digo que o idoso hoje, o Conselho Municipal do Idoso, 80% são idosos e eles não podem estar fazendo o trabalho que a gente atende, né, no CAN, né, no espaço da prefeitura, José Bonifácio 404, primeiro andar. Então é mais por e-mail que chega. E nesse caso, a maioria das vezes, né, é tudo via e-mail, né? A gente encaminha para o Ministério Público ou Delegacia da Mulher também. Muitos casos agora, Luciana, nessa época de pandemia? Tivemos sim, tivemos casos de violência mesmo. Agressão a chegar a ponto de filhos mandar foto, né? De agressão mesmo. A agressão facial de uma idosa. Agora, recentemente, semana passada, foi encaminhado já para providências aí, e é muito triste. A gente fica muito triste. O que a gente percebe nesse momento de isolamento é que tem aumentado, como você falou, muito a questão da violência contra a mulher, a violência contra a criança e a violência contra os idosos, né? Acho que esses três nichos a gente precisa ter muita atenção nesse momento. É um momento muito delicado onde a violência ela tem se multiplicado de uma forma assustadora, né? A gente pode Sim. falar de casos de cárcere privado nesse momento ou não? Nesse momento não chegou nada para a gente, mas o Conselho já presenciou cárcere privado. Aqui até mesmo no nosso município de São Vicente, aqui na Vila Margarida, a gente teve uma denúncia de vizinhos, chegamos com reforço policial, o promotor acompanhou a ida do Conselho e a gente viu idosos amarrados, 3 camas, no fundo de uma casinha, e assim, a proprietária era a filha, né, que se dizia que ela cuidava dos idosos. Foi muito triste e eu recentemente fiquei sabendo que o paizinho dela veio a óbito porque a gente acaba tendo um compromisso com a sociedade, uma orientação, né? Foi retirado, aí ficou só o pai. O paizinho dela, como já era meio demenciado, ele me chamou no cantinho e falou assim: tira todo mundo daqui, solta todo mundo, por favor, eu quero ficar com a minha casa só para mim. E isso, assim, foi muito triste. Foi um momento, assim, que a gente, né, chega a pensar que acontece sim e bem pertinho da gente. É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a violência contra os idosos. Não sai daí, é só um minutinho, eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é violência contra os idosos. E sobre esse assunto eu estou conversando com a Luciana Servinski, presidente do Conselho Municipal do Idoso de São Vicente. Luciana, para a gente entender um pouquinho, a gente está falando muito sobre violência contra os idosos, mas quais os tipos de violência mais praticados e o que caracteriza, então, uma violência contra o idoso? A violência contra o idoso é qualquer tipo de violência, né? Seja ela de violência sexual, econômica, financeira, patrimonial, né? Autoagressão ao idoso, a autonegligência também é um tipo de violência, a psicológica principalmente, que atinge e afeta a maior parte dos idosos, porque a psicológica é onde coloca o medo no idoso, né? E eles ficam acuados e muitas vezes entram em depressão. Vamos destrinchar então um pouquinho esses casos. Violência sexual. Quais os índices desses casos aqui na nossa região e como a gente pode identificar? Então, a violência sexual é qualquer ação a uma pessoa, né, um idoso, né, de uma forma física, coerção, intimidação e influência psicológica também. Essa obriga outra pessoa a fazer qualquer coisa, né? Aí a gente fala até o sexo, né? Praticar o sexo, né? Então, assim, a gente precisa coibir esse tipo de violência. Você falou sobre exploração financeira, também pode ser considerado um tipo de violência? É considerado, sim, o tipo de violência. Ele consiste no usufruto impróprio, ilegal do patrimônio desse idoso, né? A gente fala que ele usurpa os bens dos idosos, né? Muitas vezes, onde a gente falou lá atrás,
que o idoso, a pessoa que vai cuidar do idoso já fala: "Olha, eu vou cuidar", a primeira coisa ela pega o cartão de INSS dele, né, e ela fica retido. E ele fica sem a dignidade, né, para não poder nem ter as coisas necessárias para comprar. Isso é muito triste. E a bancária também, que a gente tem muitos casos aqui no conselho, que esse empréstimo, né, esse empréstimo consignado, que às vezes eles fazem na conta do idoso, e o idoso já, como por ter uma idade, e desconto, e não sobra nada para ele no final do mês, né? Isso é muito triste. Esse daí que a gente precisa ter bem atenção e a gente coibir. A gente faz um trabalho de prevenção, trabalhando com os estatutos do idoso, prevenção, campanhas no comércio em geral, mas é uma questão que a gente tem que abordar mais vezes, porque essa deixa ele sem ter, tira as necessidades básicas de um idoso, né? Agora, quando for comprovado algum tipo de violência nesse sentido, o que é feito em relação ao idoso? Então, se for comprovado, a gente encaminha para o Ministério Público, né, para que seja aberta uma investigação, porque consiste num crime. Então, é uma investigação policial, né, para ver o que ocorreu dentro daquele momento ali com o idoso. Mas tem reclusão, tem pena, e é assim, está previsto no estatuto e a gente tem que coibir esses tipos de ações. Por isso que é tão importante a gente continuar falando sobre essa questão da conscientização, né, Luciana? Porque através da conscientização a gente consegue chegar e atender esses idosos que vêm sofrendo todos esses tipos de agressões. A gente está falando também sobre a questão da negligência. Como é que a negligência pode ser considerada um tipo de violência? A negligência ela se manifesta por meio de recusa em promover em si dos cuidados básicos necessários do idoso. Então, assim, a autonegligência. A pessoa é negligente, ela vê que o idoso necessita de uma coisa e não faz por onde. E às vezes mesmo ele tendo o dinheiro dele para ele se autocustear, né? Não se importa com o idoso, né? Isso é considerado uma autonegligência. Trata-se de terceiros que provocam essa violência. E assim a própria pessoa, né? Então, assim, é bem frequente também essa autonegligência, porque a maioria da autonegligência está no próprio âmbito familiar, que a gente fala, né, que 90%, vamos dizer assim, mas a autonegligência, a maioria das vezes, é no próprio âmbito familiar, que ela não se importa com o cuidado do idoso. O idoso tem direito à saúde, tem os direitos dele previstos, né? Não leva ao médico, não acompanha no seu geriatra, e ele fica demenciando, adoece e vai aumentando aí essas patologias dele. Nesse momento de isolamento social, tem alguns idosos que estão isolados, ficaram isolados sozinhos. Agora a gente começa a sociedade, de certa forma, já a flexibilizar, mas a gente sabe que o grupo de risco precisa ficar resguardado. Que orientações a gente poderia dar para as famílias para não ter essa negligência em relação aos idosos? Que cuide do seu bem maior, né? Porque um idoso já foi novo um dia, né? Ele já cuidou, ele teve uma vida, ele teve uma história, ele formou família. E a família, sempre a gente diz que é a base de tudo, né? O que a gente vai envelhecer um dia. Então a gente tem que cuidar deles como fosse a gente, né? O dar carinho, amor, atenção, levar ao médico. A gente fala que a gente brinca que até as receitas médicas agora são por 3 meses, né? Estamos tomando esse cuidado. O conselho fez um plano de contingência junto com a Secretaria da Saúde de São Vicente, aqui no município de São Vicente. A gente participou de algumas reuniões para fazer a prevenção do Covid por todas as clínicas e LPIs. Aqui em São Vicente nós temos 13 clínicas regulamentadas, inscritas no conselho, e a gente fez esse trabalho aí formiguinha, a saúde, né, tá de parabéns, que foi fazer esse teste de Covid nos idosos e testaram algumas clínicas de LPI, testaram positivos, tiveram aquele planejamento, né, pela vigilância sanitária, aquele cuidado para fazer o isolamento nesse momento, né, que é importante para prevenir, e tem uns que estão sendo acompanhados e estão tranquilos. O conselho tem esse número, esse acompanhamento, e acho que é importante para a gente ver e prevenir quem está em casa também, né? Deixar os idosos em casa,
sair quando, assim, for uma emergência mesmo, né? Porque, assim, para evitar esse momento aí, que é um momento de pandemia mundial, né? A gente vê que é muito triste o que está acontecendo. Mas Evitar tenho essa fé em Deus exposição, que né? logo vai passar. Amém. Em relação às políticas públicas, o que São Vicente tem feito em relação aos seus idosos? Então, São Vicente sempre vem fazendo um trabalho aí de prevenção com os idosos, né? A gente fala que a gente trabalha com o Estatuto do Idoso, até não tem nenhum aqui, deveria ter um aqui comigo, mas a gente faz a orientação. A gente estava com um planejamento para a gente fazer roda de conversa com os idosos, para prevenir, para ver onde o idoso está indo, fazendo acompanhamento. A gente sempre fez um trabalho junto com a Secretaria da Saúde também, é importante falar, porque às vezes a estratégia da família, que cuida também dos idosos em casas, né, tem esse trabalho aí, esse cuidado, a gente faz o acompanhamento, que é aquele idoso que está sendo negligenciado, a própria secretaria encaminha para o conselho para estar fazendo o acompanhamento. Até inclusive em abandono, né, no hospital mesmo, porque acima de 60 tem que ter acompanhante, né? Mas não acontece isso, é importante a gente frisar também que os idosos têm que ter o maior cuidado com esses idosos, porque é um momento difícil da gente fazer esse cuidado aí para prevenir e cuidar das vidas, né, que a gente ama, né? Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre violência contra os idosos. Não sai daí, eu volto já já, é só um minutinho. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a violência contra os idosos e sobre isso eu estou conversando com a Luciana Servinskis, presidente do Conselho Municipal do Idoso de São Vicente. Luciana, a gente está falando sobre esse cenário de violência contra o idoso. A gente tem números ou sabe pelo menos dizer se a maioria dos idosos agredidos é homens ou mulheres? Qual é o perfil? Olha, o número preciso eu não tenho, mas a maioria são mulheres. Mulheres, a gente chega mais os casos, né? Inclusive de agressão. Agora, segundo dados do Monitor de Violência 2020, o estado de São Paulo está em quinto lugar no ranking dos estados mais violentos dos idosos. Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais. Esse não é um ranking que a gente gostaria de estar presente. Agora, como reverter esses números? Como reverter prevenindo, né? Cuidando, né? A gente fazendo política, né? Políticas públicas voltadas para o idoso, né? Ter esse cuidado, esse carinho que a gente fala com nossos idosos. É preciso mais políticas públicas e que chegue mais orientações com clareza, porque quando a gente fala com o idoso é difícil de entender. Você tem que ter paciência com ele. Você não é uma, não duas, nem três. Você tem que ter várias vezes conversa com ele sobre os temas, sobre ir ao médico, sobre os cuidados, sobre tomar medicação, para poder prevenir, ter a vida com mais saúde, né? Que a gente fala, né? Para ter mais anos de longevidade, porque assim, o índice está aumentando cada vez mais da população idosa. E a gente vê, junto com esse aumento, aumenta também a violência contra as pessoas idosas, entendeu? A falta não digo de cuidados, eu já falei, a falta de paciência, ou não querer cuidar do idoso, porque eu tenho outras coisas para fazer e o idoso vai me atrapalhar. A gente presencia muito isso. Eu tenho que dar um jeito de colocar ele numa clínica, porque assim, o meu apartamento é pequeno e eu não tenho onde colocar ele. Me concede uma vaga aí e não é assim. Quando a gente fala da vaga social para o idoso, é o idoso que não tem família, tá? É um idoso que não tem família, que ele tem o perfil para ser incluso numa vaga social, que seria custeado, né? Pelo Estado aí, e assim, com o mínimo da pensão dele do LOAS é complementado a renda, né? Do município. Então é muito importante falar, porque aqui em São Vicente existem alguns convênios com o idoso, né? Para colocar o idoso. Mas geralmente 60 anos, Roberta, a gente diz que não é a melhor, nunca é uma boa. A gente fala nunca que coloca o idoso num lar de longa permanência, né? Numa clínica que a gente fala nas ERPIs.
a não ser que ele precisa ser cuidado e lá seja um tratamento, que tem casos adequados, com fisioterapeuta, com todo o tratamento, mas não abandone ele lá. Compareça semanalmente. Todas as casas de LPI aqui tem um livro diário, né, de ocorrência, e a gente vê isso, a presença da família. Mas muitas vezes a gente presencia a falta da família. E isso, assim, entristece o idoso e ele acaba tendo menos anos de vida. É muito triste mesmo. Vamos cuidar dos nossos idosos, né, Luciana? Muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí no combate à violência contra os idosos que acontece durante todo esse mês, né? Isso, com certeza. Aproveitando, Roberta, o gancho, eu posso dar uma notícia para São Vicente? Pode, rapidamente, por favor. Então, agora eu gostaria de colocar aqui e agradecer a deputada Rosana Vale, que destinou uma emenda para o Conselho, num kit equipagem no valor de R$100.000, que é 2 webcam, um computador, um projetor, um bebedor e um veículo 0 km, que nós vamos receber em breve. Agradecer, parabenizar o trabalho dela e agradecer também a oportunidade, né, de poder estar fazendo parte do governo Pedro Gouveia, que vem aí se mostrando assim importante nas causas com o idoso, e quando a gente necessita tem aquela conversa aberta que eu acho que é importante, todos de mão dadas pela causa, e a causa é importante, são vidas. Tá ok. Eu quero... Muito obrigada, Luciana, pelas suas informações. Sucesso para você. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.